Então eu quero ler um texto e quero refletir com os irmãos nesse texto. E quero dizer por que Paulo escreveu há tantos anos atrás. Parece que ele estava vendo o que está acontecendo agora, né? Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Parece que está muito embutido esse recado. Ele dá um recado em dois segmentos. E está lá no finalzinho. Eu quero dizer, por que ele diz, cria o teu filho na disciplina? Irmãos aqui sabem o que é disciplina, verdade? Doutrina, fundamento, lei, palavra de Deus, na disciplina do Senhor. E no que mais? Na disciplina, na doutrina e na admoestação. São duas coisas diferentes, mas elas caminham paralelamente. Com essas palavras, ele está te dando o segredo de como você evitar gerar ira no coração. Como é que você faz então, diante do momento que estamos vivendo, que parece que não depende de nós, não deixar criar ira no coração do nosso filho? É o segredo está na palavra, não está nas nossas técnicas de psicologia, de disqueta, de coaching, planta batata, não serve para nada. Nessa parte não, mas a Bíblia diz. Então, por que Paulo está falando isso? Que preocupação é essa? A epístola aos Efésios é, na verdade, uma reflexão geral para a família. A igreja de Éfeso está vivendo um tempo difícil. Foi um momento inicial da igreja primitiva em que os que compunham a igreja, a maioria eram judeus que se converteram. Então eles tiveram dificuldade no início, no primeiro momento, de se adaptar àquele espaço da graça. Eles agora não estavam mais embaixo da lei, daquela imposição, etc., cheio de cerimônia. Agora estavam na liberdade da graça, mas não estavam sabendo conviver com isso. Então havia um grupo que chamaram, aspas, de judaizantes, que por não se conformarem em não mais ter que estar guardando a lei, e aquelas cerimônias, e aquelas festas, etc., eles voltavam a pressionar a igreja. E os crentes mais novos ficaram confusos. De um modo geral, a igreja, vamos obedecer a graça, vamos viver na liberdade da salvação, do perdão, da camaradagem, do amor, do carinho, da solidariedade, ou vamos viver embaixo dos ditames da lei, olho por olho, dente por dente, se pecou, morre. Não, mas isso Jesus já resolveu na cruz. Havia uma confusão. Hoje nós temos alguns grupos, não sei se vocês já observaram, até algum tempo aqui na cidade, surgiram, me parece que 3 grupos. Eles se travestiam de judeus, e não sei de onde veio isso, que eles, não, nós somos descendentes dos judeus. E trocavam o nome e andavam aqui pela cidade. Alguns até saíram aqui da igreja e se filiaram a esses grupos. E foi uma confusão tão grande que hoje não estão em lugar nenhum. Essas igrejas fecharam, uma confusão só. É o mesmo demônio, desculpa falar isso, é o mesmo espírito judaizante querer implantar dentro do cristianismo, da igreja, que estamos livres, nós somos salvos pela graça de Deus, nós vivemos hoje para Jesus, não temos nenhum. O preço a pagar pela nossa salvação, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Tudo que temos que fazer é crer e caminhar nessa estrada da salvação, amém ou não? Mas eles queriam, quando começaram a impor aquelas leis judaicas, eles disseram, não, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Amamos o judeu, amamos a Torá, que é a origem, né, da palavra, amamos até algumas festas, nós celebramos também, mas não perdemos a risca, não. Nós somos cristãos e cremos em Jesus como Salvador, amém ou não? E não nos travestimos de judeu coisa nenhuma. Nós somos, mas só que naquele tempo havia uma confusão tão grande, que estava trazendo confusão nas famílias, nas igrejas, e a igreja de Éfeso estava confusa, a ponto de se dividir. Aí Paulo escreve essa epístola, e você vai perceber desde o início qual era o objetivo.
trazer uma unidade na família. Proteger a família. Porque a igreja sempre foi formada por família. E se a família vai mal, dilacerada, abalada, a igreja vai ficar mal. Mas se a família estiver bem estruturada, unida, a igreja vai ficar bem estruturada e unida. Então, ele tratou de orientar a família. E nesse capítulo 5 e 6, ele começa falando a família enquanto marido e mulher, enquanto pai e filho, filho e pai. Ele começa dizendo para as mulheres: mulheres, sejam submissas em tudo aos vossos maridos. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Jesus é o cabeça da igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Ame, mulher, ame seus maridos, honre-o como tal. Seja submissa a ele. Exerça sua função de esposa. É isso que ele queria dizer. Marido, amai vossas mulheres. Protege-a. Assim como Cristo protegeu a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então havia tanto a mulher amando o marido, submetendo, colocando na sua posição, como o marido também exercendo a sua função de marido, amando a sua mulher, porque o amor é o vínculo. Mas a família não é só o marido e a esposa, não é só o papai e a mamãe. Se é papai e a mamãe, tem filhos. Filhos, agora vem eles. Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. Agora, aqui que está a palavra, às vezes diz assim, força de linguagem, né? A palavra mortal. É o golpe fatal. Mas não nem cabe falar a palavra mortal. Acho que é a palavra de vida mesmo. Olha o que ele diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-lo na disciplina, ou na doutrina, ou nos fundamentos bíblicos, e na admoestação no Senhor. O que Paulo está querendo dizer com isso? Sabe, queridos, existem 3 coisas que a gente precisa pensar aqui no que diz respeito à família. A relação pai-filho, filho-pai. E quando a gente diz pais, hoje eu estava pensando, a gente sabe, feliz dia dos pais. Mas eu não sou papai sozinho. Nem pratico amor homoafetivo. Não tenho nada a falar sobre isso. Mas eu tenho uma esposa que é uma mulher. E nós dois juntos geramos nossos filhos. Então a paternidade está aí junto, eu e ela, né? A gente parabeniza os pais. Eu não criei filhos sozinho, nem gerei junto com ela. Eu acho que o mais correto seria a gente ter Dia dos Pais. E aí comemoraria tanto a esposa como o esposo. Mas é uma jogada também comercial, inteligente, aspa para o inteligente, né? Para gerar movimentação no comércio, né? Tem o Dia dos Pais, é uma despesa. Tem o Dia das Mães, outra despesa. Mas os pais somos nós juntos. Não se é pai a mulher sozinha e o homem sozinho. Não tem jeito. Verdade? Não provoqueis a ira. Tem 3 coisas que a gente precisa pensar. Verdade? O que provoca a ira nos nossos filhos? E como resolver essa questão? Será que nós provocamos mesmo a ira do nosso filho? Provocamos. Agora eu vou te dizer, querido. Primeira coisa que precisamos pensar e refletir. Não é a nossa maneira de lidar com o nosso filho. Não é a nossa linguagem. Alguns são um pouco mais rígidos. Usa o chinelo, a correia, a palmada. Não, isso não provoca a ira do nosso filho. É até a Bíblia dar umas palmadinhas no moleque. Verdade? Não, o nosso jeito de ser, alguns papais são um pouco mais truculentos, mas isso não provoca a ira no filho também, não. Deixa eu dizer, o teu filho te ama do jeito que você é. Se ele é um camarada grosso, ele ama você. Isso não provoca a ira, não. Pode provocar até um pouco mais de respeito, talvez um pouquinho de medo. Às vezes é preciso. O que, na verdade, provoca a ira dos nossos filhos, na verdade, essa ira que está muito forte, é a revolta, a interrogação,
a tristeza, a mágoa, o ressentimento, é sentirem-se abandonados por nós. Esse é o problema. E como temos criança abandonada, adolescente abandonada, aqui na igreja tem uma porção deles. E tem papai, e tem mamãe. É isso que provoca a ira. Então, a gente precisa refletir. Por que a gente provoca a ira? Primeira coisa, nós precisamos conhecer nossos filhos. Aí eu quero fazer uma reflexão. Como profissional da área também. E como homem de Deus, como pastor. Como esposo e como papai. Porque sou vovô também. Os irmãos convivem comigo aqui, conhecem a nossa vida. E sabem se eu estou falando uma coisa que eu não vivo ou não. Porque não adiantaria nada falar de algo que nós não vivemos aqui na igreja. Amém? Primeira coisa, nós precisamos conhecer o nosso filho. Quero fazer essa denúncia. Porque nós não temos esse tipo de cultura aqui. E a culpa não é da maioria, a culpa é nossa de liderança. Porque se a maior parte dos pastores não tem essa formação, e aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, por isso que eu bato, não é qualquer pessoa que pode ser pastor, querido. Pastor, não tem nada disso não, aí lembra da roça, aqueles pastores eram uma bênção, analfabetos, que desastre que era. Que desastre. Não é que Deus não usa um analfabeto. E não tem nenhum preconceito com isso. Nem semi-analfabeto, não tenho, pastora Leide. Não tem preconceito com isso. A questão é, a primeira prerrogativa para pastorear uma igreja é que seja apto para ensinar. E ensinar não pode ser analfabeto, amém ou não? Quase ninguém disse amém, mas eu te garanto. Você pode ser grandemente usado pelo Senhor, querido. Impor as mãos e as pessoas ficarem curadas. Trazer palavra profética, revelação de Deus. Ser um instrumento na mão de Deus. Administrar a igreja é outra coisa, querido. Amém ou não? Olha quanta coisa precisa saber. É uma responsabilidade muito grande. Igreja é um corpo heterogêneo. Temos pessoas de várias matizes. Temos pessoas letradas, formadas, que não são idiotas. E que certamente vão ter dificuldade de nos ouvir se nós falamos besteiras, bobeira, criancice, infundada, até infundada biblicamente, porque não temos conhecimento. Está entendendo o que eu estou falando? Tem que ter conhecimento, querido. Tem que ser convincente. Cuidar de família, e principalmente hoje, nessa época que vivemos, internet, a tecnologia, a mídia social, tudo mais, em que as mentes estão bem adiantadas, não é qualquer palavra que vai convencer, orientar. O pastor tem que ter conhecimento. Então quero te pedir, preste atenção no que vou falar. Porque do que eu vou falar, eu sei. E a igreja que sabe que eu não preciso dizer por que eu sei. Sei porque sei. Verdade? Porque tem informação para isso. Primeira coisa, nós pais, isso é mamãe e papai, é uma reflexão. Não é uma exortação no sentido de dar uma chicotada em você. Mas como um homem mais, eu sou aqui, provavelmente, eu sou o mais velho aqui na igreja. Eu tenho 71 anos de idade. Poucas pessoas aqui têm essa idade. Acho que 1 ou 2. Amém? E sou casado há 47 anos, mais 2 de namoro, ininterrupto, mais 2 de noivado, então temos 53 anos juntos, eu e a minha esposa. E os irmãos nos acompanham aqui. Então eu tenho a experiência de vivência familiar, de casal, de pai, de avô e de pastor. 43 anos de vida pastoral também ininterrupto, amém? Com todas as experiências que vocês possam pensar. Já pastorei aqui, fora do Brasil, fora do estado, e em outras igrejas também. Então o que eu vou falar, eu falo com temor de Deus, mas acho oportuno. Primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer o nosso filho. Mas antes de conhecer bem, que tem irmão que fala, pastor, eu não conhece, eu conheço muito bem. Às vezes eu vejo umas injustiças de um papai, até sem querer, com boa intenção, mas cometem injustiça contra o filho. E eles ficam magoados. A quem você acha que vão procurar? Pastor, eu não sou difícil. E aí a mãe vem e fala, ô papai, pastor, o senhor não sabe. Saiu daqui do meu ventre. Eu conheço muito bem meu filho. Não conhece. Não basta morar na mesma casa há muitos anos.
Não basta ter gerado, ter saído do teu ventre o filho. Isso não são prerrogativas. Não basta você bancar o almoço, a janta, a casa, paga o aluguel, paga a escola. Ainda assim eu digo que a maioria não conhecem os teus filhos. Eu conheço bem. A gente é tentado a falar isso. Primeira coisa, existem algumas informações técnicas que eu quero que você preste atenção para você dizer que conhece teu filho. Se você souber me responder, eu digo que você conhece. Porque moramos na mesma casa, mas não convivemos com nossos filhos. Muitas vezes já é um indício de que provavelmente você não conheça. Se o teu filho já é adolescente, você ainda não sentou com ele para conversar. Então você está estudando, eu nem sei se já terminou. Ele já terminou o ginásio, mulher? Nem se usa mais a palavra ginásio. O cara está por fora. Está namorando? Está namorando? Você está namorando, rapaz? Você não sabe, não? Você não conhece teu filho. Uma decepção. Por que você fica tão decepcionado? Porque a gente só se decepciona quando alguém faz algo que nos choca. Se nos choca, é porque a gente não conhece. Está entendendo o que eu estou falando, amado? Então, na verdade, existem alguns requisitos para dizer que a gente conhece o nosso filho, a nossa esposa. Quantos casais, anos juntos, permita-me lhe falar, no consultório eu vejo isso, não conhece a esposa, não conhece o esposo. Agora, antes da gente estar malhando, dando chicotada, já que é a nossa área profissional, não seria bom de aproveitar para dar orientação, amém ou não? É verdade? Com humildade. Antes de você conhecer bem a tua esposa, e antes de você procurar conhecer bem, e vai te ajudar, teu filho, tua filha, você precisa conhecer a você mesmo. Esse é um outro grande problema. Conheça-te a ti mesmo. E a gente se espanta. Pessoas, às vezes, já com o cabelinho ficando branco, não se conhece a si mesmo. Por que é importante? Vai ajudar o teu humor, ou vai piorar. Mas com certeza vai ajudar. E se ajudar o teu humor para o bem, positivamente, você vai fluir melhor na relação com a tua esposa, com teus filhos. Amém ou não? Já é um bom começo. Por que vai? Porque quando a gente conhece a si mesmo, é conhecer as nossas possibilidades, doutora Liane, os nossos limites, até onde a gente pode ir, conhecer a si mesmo, nos faz ficar mais humilde. A gente fica com o nariz muito em pé, exigimos dos outros, cobramos, apertamos, e não sabemos que nós temos uns defeitos até piores. Verdade? Conhecer a si mesmo é conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, e aceitar você mesmo como você é. E isso agita o que nós chamamos de autoestima, amor próprio. E uma pessoa que tem a autoestima alta, que tem amor próprio, ela tem pensamento positivo, pensamento de fé, pensamento de vitória. Amém ou não? Então você precisa conhecer a você mesmo. Eu vejo pessoas aqui que tem tudo para ser feliz, tem tudo na mão, origem, tudo mais, mas só anda macambúzio, cabeça baixa, reclamando, mas como murmura. Eu já falei isso aqui, vou dizer para os irmãos. Olha quantas coisas acontecem. Preste atenção, eu vou dar muita informação aqui, se você quiser pode até anotar. Quando você murmura muito, querido, só vive reclamando da tua esposa, do teu filho, da tua casa, da tua cidade, do teu pastor, da tua igreja, da tua profissão, de mal com a vida, você está se suicidando. Primeiro que demonstra que você não conhece a si mesmo. Só vê defeito em você. Agora deixa eu dizer a você, lembra quando eu falei? Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós somos perdoados, quando nós reconhecemos, faz um bem tão grande à nossa saúde, que nós somos envolvidos em muitas doenças que são psicossomáticas. Olha de onde vem. Nós temos uma coisa no corpo chamada sistema nervoso central. Ele comanda o nosso corpo, comanda as glândulas que produzem hormônios. Cada glândula ela é responsável por um tipo de hormônio. Por exemplo, quando você senta, reclama, mesmo sozinho, reclama e reclama, murmura. A gente olha para você, você está com o rosto fechado. Você está trazendo um perigo muito grande para a tua saúde. Porque a tua glândula suprarrenal, bem pertinho aqui do rim, ela produz um hormônio chamado cortisol. É o cortisol não. Cortisol. Tem o baixo, tem o alto, tem o básico.
Quando você produz uma excessiva quantidade de cortisol, ele é lançado na sua corrente sanguínea em menos de 30 segundos, menos. Sabe o que acontece? Agita o teu sistema nervoso central, batimento cardíaco, a tua pressão vai lá em cima, a quantidade de açúcar é produzida muito, você fica tendente a diabetes, acaba com a tua saúde, querido. Às vezes, novo, quem é homem, afeta até a tua disposição sexual. Você fica arrasado. O que você ganha com isso? Por isso que são doenças psicossomáticas geradas pelo teu sistema nervoso central. Agora, deixa eu te dizer, se você não conhece a você mesmo, você sabe arrefecer as coisas. Para de reclamar. Você é uma bênção de Deus. Você é servo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você tem sangue real. Você foi chamado para a vitória, não para a derrota. Então comece a se alegrar com isso. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Você não é uma coisa qualquer. Você não é um trapo. Você é uma bênção. Você é filho do rei. Portanto, você é príncipe. Você faz parte da família de Deus. Foi chamado para ser primeiro e não último, cabeça e não cauda, vencedor e não vencido, está por cima e não por baixo. Mas por que essa vida tão ruim, tanta reclamação? Porque você não sabe quem você é. Você precisa conhecer a você mesmo, porque gera em você autoestima. E autoestima gera em nós pensamento de vitória, pastor Adel, pensamento positivo. Porque o contrário também é verdade. Se você não conhece a você mesmo, só vai vir reclamando. Pensamento de derrota. Ninguém me dá valor aqui, ninguém me dá valor, rapaz. Para de reclamar, para de falar. Aí que você se desvaloriza mesmo, amém ou não? E aí vai descendo, vai dizer. E produz em você pensamentos negativos. Você começa a sentir um zero à esquerda, vai à depressão e é capaz de ir até ao suicídio, como muitas pessoas se suicidam mesmo. Amém ou não? E a tua saúde vai embora. Então, primeira coisa, você precisa conhecer a você mesmo. Ato contínuo, que não é a segunda coisa, está dentro do conjunto. Conhecer teu filho, já que estamos falando de paternidade. Deixa eu dizer com você, por que não é fácil? E a culpa é nossa, que nós pastores, se você não tem formação, quero dizer aqui até um recado para alguns irmãos, se você nem o CBO fez e não terminou, não tem formação, não conhece nada de ser humano, nós temos 3 matérias no CBO que aponta para isso. Uma é aconselhamento espiritual, que é psicologia mesmo, pastoral. Tem a visitação, que tem muita informação. Tem outra matéria também, psicologia pastoral. Você não terminou, portanto você vai patinar. Eu digo aos irmãos, não tem preconceito, tem muitas igrejas que só Jesus na prova, começa hoje, acaba amanhã. Amém ou não? E é um monte de igrejolazinha. O que será que esses homens ensinam? Qual a bagagem que ele tem para ajudar você? Que nós temos a responsabilidade com a vida das pessoas. Deixa eu lhe dizer, para você conhecer o teu filho, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos. É verdade, querido. Existem 2 coisas que a gente precisa saber. Na verdade, são 4. A nossa estrutura emocional, etc., tem temperamento, personalidade, traço de personalidade, temperamento, personalidade, pelo menos esses 2 precisamos saber. Nem vou falar o outro. O temperamento é aquilo que norteia o nosso comportamento na sociedade, perante as pessoas. A gente observa pelo temperamento. Existem 4 tipos de temperamento. É o mínimo que um pastor precisa saber. Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Cada temperamento tem desdobramento. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Amém ou não? E tem a personalidade. É aquilo que distingue um indivíduo do outro. Teu irmão, sim. Teu irmão. Aí tu causa uma mágoa no coração do outrozinho. Cada pessoa é única. A personalidade do Adãozinho é diferente do que casou agora. Completamente diferente. Que bom que são boas crianças. Mas é diferente. Amém? Então não dá para comparar. Mas se o papai não conhece o temperamento, ele vai cometer algumas injustiças quando compara. Amém ou não? Porque tem filhos que são inimigos. Irmãos são inimigos em casa.
Porque o papai e a mamãe, sem saber, não foi preparado. Nós, pastores, não preparamos eles para isso. Eles se dirigem aos filhos marcando a diferença entre um e outro. A diferença não quer dizer que sejam ruins, eles são só diferentes. Deixa eu te dizer, cada temperamento tem um projeto de Deus. Cada personalidade tem um projeto de Deus para isso. Verdade. A pessoa que tem um temperamento sanguíneo é aquela pessoa que chega chegando, né, agitada. Meu filho, várias irmãs falam, pastor, eu queria pedir um irmão, agora parou um pouquinho, né, que me ouve falar aqui, trouxe meu filho aqui, que o pastor orasse, bota a mão na cabeça dele. É um demônio, que demônio é, irmã? Ele não para. Jesus, quantos anos tem? Tem 6 anos, não para, e não para, até dormir ele se bate, se mexe, e não atende ninguém, e briga com todo mundo, faz amizade hoje, amanhã acaba com a amizade, começa uma coisa, não termina, é agitado demais, eu não aguento esse menino. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, fazer, é conhecer teu menino. Mas o outro saiu do mesmo ventre, pastor, é criado na mesma casa, completamente diferente. Porque as pessoas não são iguais. Deus tem um projeto para o teu filho agitado, sanguíneo. E os sanguíneos têm desdobramento. A gente vê no traço de personalidade. Então, eu vou dizer 4 traços de personalidade para ajudar a você pensar. Normalmente, um filho, uma criança sanguínea, o sanguíneo ele é intempestivo, toma iniciativa e faz amizade com facilidade, entra, se chegar aqui, chega chegando, entra correndo e fala com todo mundo, sobe, entra para o lugar e desce, toma iniciativa, qualquer coisa, corre na frente dos outros. Isso não é defeito, é uma marca. O temperamento dele é sanguíneo. Então, normalmente, o sanguíneo, olha para mim, ele pode ser dominante, impaciente, é a marca, extrovertido, não analítico. É aquele que fala para depois pensar. Tem alguns adultos assim aqui. Você acha que isso é defeito? Pode até te irritar. Mas não é defeito, é qualidade. Tem certas profissões que se não tiver essas características não vai realizar bem. O vendedor, o evangelista. O evangelista é sanguíneo. O outro lado da moeda, o fleumático, caladão, devagar, quase parando, quase não fala. Ele é não dominante, paciente, introvertido, analítico. Antes de falar, ele pensa, torna a pensar. Anda, menina, ah, meu Deus, que moleza, eu não aguento esse garoto. Já vou, mamãe. Por alguma razão Deus o criou assim. Por exemplo, o evangelista tem que ser sanguíneo mesmo, intempestivo, parte para dentro, é um desbravador, sobe o morro, desce o morro, mas um pastor não é sanguíneo. O pastor é um fleumático, normalmente. Não é dominante, não é impaciente, nem pode, não é extrovertido e não analítico, não é. O pastor apacentador, por exemplo, eu quero ser pastor, não tenho oportunidade. Rapaz, você não é pastor, não é porque você não tem inteligência para isso. Deus não te criou para ser pastor. O pastor é caladão, paciente, não dominante, paciente, introvertido e analítico. Aguenta tudo. Pastor, não sei como você aguenta. Pois é, você não é pastor. Mas pastor, você sabe, mete o malho no Senhor. Ah, o senhor tem muita paciência, tenho. Mas pastor, o senhor abraçou aquele, recebeu de volta aqui na igreja. Quando ele saiu daqui, meteu o malho. O senhor não sabe. Sei mais coisas que você está pensando. Mas como é que o senhor aguenta aturar um homem desse? Porque eu sou paciente, perdoador e perdoo mesmo. Não finge que não sei não. Eu sei, mas espontaneamente eu tenho um coração perdoador e tenho paciência para te aturar, porque foi o temperamento que Deus me deu, fleumático e um traço de personalidade. Quem convive conosco aqui há mais de 20 anos, eu já fui diferente disso aqui, a minha postura é a mesma. Alguns dias eu conheço o Senhor pela postura, até pelo timbre de voz, pelo pique de andar já sei que é o Senhor. Por quê?
É meu traço de personalidade. Não são defeitos. São qualidades nas quais Deus criou a nós para desempenharmos alguma missão. Está entendendo o que eu estou falando, amado? É fácil conhecer teu filho? Qual o traço de personalidade do teu filho? Eu conheço muito bem, você pode falar assim de orelhada. Mas se você conhecesse teu filho, pastor, eu me espantei. Eu nunca imaginei que meu filho fosse capaz de fazer. Olha, ele faz coisa que eu não sabia. Pois é, permita-me te dizer, é até vergonha você falar isso. É porque você não conhece teu filho. E uma das coisas que fazem irritar-se contra nós, os nossos filhos, é porque nós não o conhecemos. Não há nenhum crime nisso, não. A nossa cultura brasileira não aponta para isso, mas nós aqui na igreja pode me culpar. Eu preciso ensinar. Por isso que, pastor, eu fico ensinando que a minha tarefa de pastor é ensinar a igreja. Amém ou não? Amado, você precisa conhecer a você mesmo. E você precisa conhecer teu filho. Talvez você tenha mandado ele embora de casa, ele hoje não suportou você, não aguenta ficar com você. Mora com a tia, mora com o avô, mora com o vizinho, mas não mora com você. Que tal corrigir isso? Essa noite, dia dos pais, a gente refletir sobre isso. Talvez você não tenha culpa não. Mas talvez você precisasse conhecer melhor teu filho. Porque se há uma coisa que nos apraz e temos grande necessidade, é viver no seio da família. Se alguma coisa nos tira daqui, alguma coisa não está bem. Amém ou não? Já que estamos falando do dia dos pais, precisamos refletir sobre isso. Ouça, nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra, querido. Nós temos um tempo de vida aqui. E é importante que vivemos de tal maneira que agrademos o coração do Senhor. Deus nos deu família e filho para cuidarmos dela. Elas são do Senhor. E nós somos apenas os mordomos. Precisamos cuidar bem. E a primeira coisa é conhecê-los bem. Amém ou não? Posto isto, então agora como é que eu vou corrigir a sujeira que eu fiz? Não trato bem meu filho, não convivo bem com a minha esposa, e eu não sei o que fazer. Eu tenho pena mesmo, porque não sabe mesmo, e não tem culpa não. Eu estou falando aqui, não é culpando os irmãos, nem jogando piada. Eu quero ajudá-los. Mas eu preciso dizer essa verdade, não há culpa não. Nós temos um sistema educacional, não é? É muito falho. E na igreja temos um sistema doutrinário que nós, pentecostal, só queremos aleluia, 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 oh glória. Entende por que eu falo, irmão, para com isso? Isso pode acontecer, não há nenhum crime não. Mas já pensou? Se você quer que eu conduza a igreja, esse que está aqui não vai ter não. Amém? Eu preciso ensinar a igreja enquanto é tempo. Jesus vem em breve. Viver nessa brincadeira, isso é folia evangélica. Só fica satisfeito no culto se der umas rodopiadas. Não é crime não. Isso demonstra que está ligado a mim, está sentindo ali. Mas a igreja não é só isso, querido. Pode ser isso também. Mas não é só. Eu gosto quando a reteté, eu não gosto. O pastor fala demais. Tem um jovem que falou para mim. O pastor fala, repete. Tá bom, meu filho, então vai para onde você quiser. Mas aqui tu vai aprender. Porque até achei estranho. Na verdade, esse menino nem é daqui. Não, porque filho daqui da casa conhece o papai. Amém ou não? Pessoal que vem de fora cheio de contaminação, aqui não dá para essas paradas não. Verdade? Eu preciso ensinar a igreja. Agora, o que fazer? O que fazer para conduzir meu filho e a minha família? O que fazer para corrigir isso? Amém ou não? É isso que Paulo está dizendo. Primeira coisa, até a interpretação bíblica, querido, se o pastor, você pode não ter conhecimento das letras, não ter tido oportunidade, como eu tive, de fazer 4 faculdades, pós-graduação, mestrado, fiz psicologia clínica e fiz psicologia cristã. E fiz psicanálise também, por isso eu estou falando do que eu sei. Daqui para cima, nós estudamos tudo. Questão emocional, tudo. A bola é nossa. Então não estou falando de uma coisa leigamente, não. Verdade? Se não tivermos esse saber, fica difícil. Até para interpretar o texto bíblico, querido, não pode ser analfabeto. Pela misericórdia de Deus, aprendi a ler na Bíblia. Mas isso não é tudo, querido. Que bom, eu creio nisso. Para interpretar, precisamos de algumas informações. Quer ver uma coisa? O que você entende? Vós, pais,
Não provoquei vossos filhos a ira. Criai-o, vou parafrasear. Cria o teu filho de tal maneira que você não faça ele ficar irritado com você. Como é que eu faço? Como é que eu crio meu filho de tal maneira que ele não fique irritado nem comigo e nem seja atingido pelas falácias aí do mundo? Paulo diz, cria ele na doutrina da palavra e na admoestação do Senhor. Sabe o que significa isso? Doutrina quer dizer fundamento, lei, princípio. Cria teus filhos no princípio bíblico, princípio da Bíblia. Porque se você também é um pai que não lê Bíblia, essa palavra aqui não é para incrédulo. Essa palavra aqui é para a igreja. Igreja de Éfeso. Mas é para nós também que somos igreja, meu não. Então, a Bíblia está falando para crente. Ei, papai e mamãe crente. Essa palavra é para nós. Criemos nossos filhos na doutrina da palavra de Deus. Amém? Se criar na doutrina, o que ensinarmos não vai provocar ira nele. Primeira coisa. Uma coisa é doutrina. Outra coisa são os costumes. Tem aspecto sociológico. É o que norteia o nosso comportamento na sociedade. Então, primeiro segredo para criar o nosso filho sem ira é criá-lo não pelo eu acho. Não, eu fiquei de saco cheio. Desculpa, você não tira o saco. Desculpa. Fiquei com a paciência esgotada com meu filho. Vou meter a mão na cara dele e vou mandar lá fora de casa. Isso é criar o filho segundo a tua grosseria, a tua maneira de pensar, a nossa, né? Vamos dizer, a nossa, também já dei uma dessa. A nossa maneira de pensar e de ser. Mas segundo a Bíblia, a doutrina bíblica, é criado na doutrina, não provocar ira. Senta com ele. Já conversa outra vez, conversa outra vez, ora com ele, até que. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então converse Bíblia com ele. E a interpretação é que é o problema. Cria o teu filho na doutrina. Deixa eu dizer a você. E aqui eu posso dizer, é a doutrina dos apóstolos mesmo. Por isso que eu digo que eu tenho uma dificuldade. O pastor Aleph estava falando aquele dia, quando chamo de igrejola, quero retirar a palavra igrejola, que é um pejorativo. Não respeitar as igrejinhas pequenas. Mas eu digo assim, são pessoas leigas, que não têm formação nenhuma de Bíblia, se auto-intitularam pastores, e é uma irresponsabilidade, levando um monte de gente atrás de si, e não sabe para si, muito menos para ensinar. Sabe o que eles chamam de doutrina? Aquela igreja lá tem doutrina, pastor? Me dando fisgada, dando alfinetada. Tem doutrina lá na tua igreja? Como assim? Lá a mulher pode usar calça comprida? Sem calça que ela não vai andar. Desculpa aqui, falei isso mesmo. Usa calça comprida, corta cabelo, e daí? Então não tem doutrina. O que você acha que seja doutrina, irmão? Paulo está dizendo que devemos criar o nosso filho na doutrina. Doutrina são os fundamentos bíblicos. É aquilo que a gente não pode mexer. É base, é princípio bíblico. Doutrina fundamental da palavra de Deus. Cabelo, roupa, bebida, comida, maneira de divertir, música, etc. Isso são costumes. Amém? E está no quesito admoestação. Cria o teu filho na doutrina bíblica. E na admoestação, nos conselhos bíblicos, de quê? Dos costumes, para que ele saiba como conviver na sociedade, ser bom cidadão. Ensina a criança no caminho que deve andar. Salomão fala isso. E até quando for velho não vai se desviar dele. O que ele está dizendo? Ensina o teu filho a ter bons princípios. E é princípio sociológico mesmo. A ser bom cidadão. E um deles é temer a Deus, é crer em Deus. Como se veste, como se comporta, como fala, como se diverte, como bebe, como come, o que come. Porque é isso que norteia o teu conceito perante a sociedade. Por isso é sociológico, norteia o comportamento do homem na sociedade. Então são duas coisas que a gente tem, que é sugerido pelo apóstolo Paulo. Criar o nosso filho na doutrina e na administração do Senhor. Não é no eu acho, não é no que eu penso. Agora, se você não tem conhecimento, como é que você vai ensinar teu filho? Tem mais é que
ficar na carne, sair no tapa, sei lá o quê. Tua filha ou teu filho está precisando é de te ouvir. Talvez pior erro que tenha cometido, talvez ela esteja querendo dizer para você: papai, eu errei. Ela veio para perto de você ou se escondeu de você com medo de dizer: errei, me ajude a acertar. Porque se ela falar isso, você não conhece nada de Bíblia, a carne vai aflorar, tu vai dar uns tapas nela e botar para fora de casa talvez. Não é isso que ela precisa, ou ele. Ela precisa que nós pacientemente dialoguemos e o conduzimos na disciplina e na orientação do Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Porque o que provoca a ira dos nossos filhos é ver que nós estamos completamente fora daquilo que falamos e pregamos. Estamos completamente fora. Somos papai, mas não sabemos ser pai. Às vezes somos papai, mas somos tão ausentes. Nunca conversamos com o nosso filho. Fala lá com a tua mãe. Não, papai, queria mostrar um negócio aqui lá do colégio. Não, mostra para tua mãe. Ih, não enche a paciência, não. Estou ocupado aqui. O Botafogo está perdendo. Estou chateado já, assistindo o jogo na televisão. Não é verdade? Que palavra que o apóstolo Paulo deixa para nós. Mas passa batido, que nem todos os pastores lê com cuidado para retransmitir para a igreja. Entende, amado? Doutrina é uma coisa, costume é outra. Isso tem fundamento. Conhecer o temperamento do nosso filho. Às vezes não precisa nem fazer uma faculdade, mas se você prestar atenção com carinho, com cuidado, você vai ver que o temperamento do teu filho é diferente da tua filha, é diferente. E você tem que administrar isso, senão você vai perdê-lo. E vou lhe dizer, quando vier a velhice, tu se sentir sozinho, bicho, ou sozinha, é tão brabo, é tão difícil de conviver, que a tua filha já não quer mais conviver com você, teu filho não quer, e nem a tua esposa. E aí, papai? Então eu quero te dar minha palavra pastoral, não de crítica, não de dar chicotada. Eu estou te dando uma palavra para você refletir. Precisamos conhecer-nos a nós mesmos. É um esforço que vale a pena. Conhecer nossos filhos, nossa esposa, e conduzi-los à luz da palavra, na doutrina e nos conselhos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar de pé, quero orar com você, querido. É fácil entender isso aqui? Seria mais fácil estar dando aqui: dá glória, irmão, dá glória, aleluia, agora, amém, vamos lá. Eu nem gosto desse termo, vamos lá. Isso a gente fala para boi, vamos lá, oi. Vamos lá, rapaz. Não gosto não. E alguns gostam disso, mas aqui na Filadélfia eu sei que o povo gosta de aprender, amém ou não? Os irmãos aqui gostam de aprender, e é nossa responsabilidade. Estou à disposição dos irmãos. Uma pessoa falou para mim: pastor, eu quero falar com o senhor, não consigo. Não consegue não? Que hora você quer falar comigo? Não posso falar agora? Na hora do culto não dá. Minutos antes do culto é questão de bom senso, claro que não dá. Depois do culto, estou exaurido. Mas mesmo assim, estou aí se você quiser. Mas nem você vai ter tempo. Eu faço expediente na igreja. A pastora Raquel é a minha secretária. Eu falei: irmão querido, vai lá e agenda com ela. E às vezes a pessoa agenda, aí tem preguiça. Ah, pastor, não deu, nem me avisa. E eu estou aqui o dia inteiro. Mas se você tiver disposição e achar que vale a pena conversar comigo, eu quero ter o prazer de cuidar de você. Porque é para isso que eu vivo para a igreja, amém? Vamos conversar sobre isso. Mas precisamos cuidar melhor dos nossos filhos, da nossa família. Porque se eu não me preocupar dessa maneira com a igreja, de orientar os irmãos para manter a unidade da nossa família, se a nossa família Filadélfia aqui não estiver bem, marido, mulher e filhos, a igreja de Filadélfia também não vai estar bem. Amém ou não? Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai mal, a igreja vai mal. Então é de meu interesse ajudá-los a controlar a família, a cuidar da família e a conduzir a família. Fecha os teus olhos, curva tua cabeça. Se Bruno Fonseca estivesse aqui, ele já estava no teclado, que ele já sabe como é que é. Os antigos já sabem, quando eu estou terminando a mensagem, já sentam no teclado, já faz um sonzinho, né? Pai querido, nós te adoramos nesta noite, Pai. Te louvamos, glorificamos e bendizemos o teu nome, porque tu és bom, Senhor. E a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, nosso Deus, porque tu nos destes a tua palavra
Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A tua palavra viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Podemos dizer, Pai, que esta noite a tua palavra falou ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a fazer meia volta por vez, se for preciso, e caminharmos, pautarmos a nossa vida, cuidar da nossa família à luz da tua palavra, Senhor. Não nos deixa dar lugar ao nosso orgulho de tal maneira que provavelmente o que se falou aqui pode ter tocado alguns corações. Senhor, eu proíbo Satanás de agir aqui esta noite, para que nada do que falamos aqui soe nos ouvidos, no coração dos meus irmãos, como uma piada, como uma palavra indireta para humilhá-los, mas que sirva de orientação, nosso Deus, que venha à mente e o coração dos meus irmãos como um ensino. Os irmãos me conhecem aqui, não é nenhum analfabeto que está falando, nenhum indouto nessa área, é a nossa área profissional. E tu só nos permitiste fazer todos esses cursos exatamente para sermos uma bênção para a igreja. Nosso Deus, ajuda meus irmãos a conduzirem suas famílias. Tira as mágoas do coração, a tristeza. Muitos deles até com razão estão tão feridos, decepcionados, magoados. Mas renova as forças dos meus irmãos, Pai. Renova a mente, o coração, a alma, o prazer de cuidar da família, nosso Deus. Porque sabemos que não vamos viver para sempre aqui nesta terra. Os indícios nos mostram que Jesus vem em breve buscar a igreja. E precisamos cumprir a nossa parte, a nossa missão. Obrigado, porque Tu és o Deus que ainda fala para nós. E podemos dizer que esta noite Tu começaste a falar na instrumentalidade do pastor Aleph quando cantava. E Tu continuaste falando para nós esta noite, através da palavra. Obrigado,